Nós estamos em contato agora com o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi, a quem agradecemos pela gentileza de ter aceitado aí nosso convite. João Galassi, muito bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Tudo bem com vocês? Tudo certo, bom dia. Nós temos visto aí nesses últimos dias, e agora a Gabriela Echenique traz essa informação, reforça essa informação novamente, que propostas apresentadas pela Associação Brasileira de Supermercados, pelos supermercadistas, estão sendo avaliadas pelo governo. Me permita começar por essa questão aqui do programa de alimentação do trabalhador. Que mudança é essa que os supermercados defendem e que pode trazer algum tipo de diminuição no preço dos alimentos? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Na verdade, nós temos hoje uma intermediação entre as empresas que oferecem o voucher alimentação para o trabalhador e as empresas que recebem esse voucher alimentação através da venda de produtos, ou seja, nos supermercados, ou seja, nos restaurantes. E essas empresas hoje, elas cobram taxa de reembolso, taxa de administração, taxa de adesão, por transação, tabela de anuidade, taxa de gestão de pagamentos, prazo de corte nas segunda-feiras, prazo de reembolso para mais de 30 dias, uma taxa de juros absurda para antecipação. Ou seja, tudo isso hoje está indo para o preço da alimentação do trabalhador e muitas empresas, inclusive, nem sequer conseguem aceitar esse tipo de voucher em função das altas taxas. E nós apresentamos algumas ideias, entre elas nós criamos uma ideia que nós chamamos de parte social, onde a empresa pode diretamente fazer a transação com uma conta na Caixa Econômica Federal, introduzir um cartão e reduzir esses custos. Hoje esses custos estão em torno de 10 bilhões. E esse mercado, ele movimenta mais de 200 bilhões. Praticamente, o setor movimenta um tri, praticamente 20% do setor dos mercados estão na mão dessas empresas através dos vouchers de alimentação e refeição. Apesar de nós termos aí 170, 160 bilhões desses 200. Então, isso daí, de fato, é um impacto significativo na redução dos custos das empresas e, automaticamente, em função da nossa alta desconcentração no mercado, isso vai diretamente na redução do impacto nos preços. Agora, João Galassi, me permita entender. A ideia aqui seria criar uma espécie de concorrência em relação a esse serviço de voucher, a partir desse pagamento feito direto das empresas para os trabalhadores através de uma conta da Caixa, e aí criar uma concorrência, ou de fato substituir o atual sistema que a gente tem hoje? Não substitui. Nós temos duas propostas. Uma de criar uma concorrência e outra de regulamentar esse mercado. Porque esse mercado hoje ele está simplesmente solto, ele não tem regulamentação do Banco Central, onde já se viu 200 bilhões rodando na economia brasileira sem qualquer regulamentação, proporcionando a essas empresas que têm uma alta concentração, praticamente 4 empresas que têm 80% do mercado, a abusarem de uma forma assim, significativa do setor e, em especial, do trabalhador, que não sabe nem que está pagando esses custos adicionais num programa de alimentação que virou uma ciranda financeira. Nós estamos falando aqui do Vale Refeição e do Vale Alimentação, que é aquele que o trabalhador Exato. recebe lá, está empregado, a empresa entrega para ele, ele pode ir no supermercado, ou, dependendo, Isso. ele vai no restaurante, usa lá para pagar lá o que ele vai consumir. Eu pergunto a você o seguinte, em que momento é feita essa cobrança tão alta e quem são as empresas ou quais são os setores que fazem essa cobrança e o que vai ser feito para diminuir isso é que eu não consegui entender. Bom, vamos lá. Nós temos, primeiro você pode regulamentar esse mercado, ou seja, essa é uma prática. A outra prática é você criar uma concorrência, que é a que nós estamos propondo também, que é o PAT E-Social, ou seja, você através do E-Social, você tem todos os trabalhadores ali empregados. Você simplesmente, como uma conta do FGTS, você cria uma conta do programa Alimentação do Trabalhador e deposita esse valor nessa conta, a empresa deposita essa conta. O voucher alimentação continua o mesmo, ou seja, o empregador tem lá o seu cartão de voucher alimentação, ele pode ir lá e comprar nos mercados com uma redução de custos dessas tarifas que são cobradas que o consumidor não vê, porque elas estão sendo repassadas nos produtos. Esse programa é um programa interessante, porque ele tem um benefício fiscal. Parte do valor do salário, que é pago através do voucher alimentação e refeição, ele tem um benefício fiscal da redução dos impostos sobre a folha. Então, ou seja, o governo dá um benefício fiscal, essas empresas que intermediam esse mercado ficam com a maior parte do lucro desse modelo de negócio, penalizando o consumidor através do aumento dos preços na hora que os mercados fazem essas compras, fazem o recebimento desses vouchers. E tem um detalhe importante nesse modelo, né? Porque basicamente ele acaba sendo, vamos supor assim, se uma empresa aceita se a empresa que destinou aquele voucher alimentação,
Quem vai receber, os supermercados que estão recebendo esse voucher alimentação, eles estão presos a essas empresas, porque você não tem alternativa. Se você não aceita aquele voucher alimentação, você fica sem vender para aquele trabalhador que recebeu aquele voucher. E muitas vezes esse trabalhador, inclusive, revende esse voucher alimentação por taxas absurdas. Hoje nós encontramos até 15%, 20% desse modelo de exploração dentro desse mercado. O voucher alimentação e refeição é um programa de alimentação ao trabalhador. Ele não pode ser um programa de rentabilidade financeira de instituições financeiras. As empresas que operam esse mercado, a maioria delas hoje tem participação dos próprios sistemas financeiros dos bancos, dos grandes bancos brasileiros. Então, a gente pode dizer que a utilização desse sistema de voucher está fazendo com que haja um aumento do preço de alimentos para todo mundo, independentemente da utilização ou não desse meio de pagamento? Exatamente, porque ele é repassado nos custos. Ele faz parte dos custos das empresas. Né? E aí Ao existe... aceitar Por favor, pode concluir. Ao aceitar esse voucher alimentação e refeição, nós estamos tendo que repassar esses custos para as empresas. E o interessante dessa mudança é que ela não vai, vamos dizer assim, ela é permanente. Ela é uma redução de custos efetiva. Não é uma questão de câmbio, não é uma questão de dólar, que uma hora diminui, não é uma questão de commodities. Ou seja, é uma redução de custo permanente que nós vamos poder efetivar dentro do setor. E foi falado na matéria em 5 bilhões. Dependendo do programa que for apresentado, podemos chegar até 10 bilhões. E aí daria para a gente ter uma estimativa, só para concluir essa parte, se há um impacto da utilização de vouchers no preço nos supermercados, se houvesse aí maior concorrência ou até uma diminuição da utilização desse sistema, tem alguma estimativa dos supermercadistas em relação a quanto que a gente poderia ter de redução de preços de alimentos? Não, primeiro que o objetivo não é ter uma redução de utilização, pelo contrário, o que nós queremos é exatamente que ele continue sendo utilizado e cada vez com maior utilização por todas as empresas. Segundo, que nós temos que também analisar o seguinte, o impacto do prazo de reembolso. O prazo de reembolso impacta muito na questão da antecipação por parte dos mercados por falta de capital. E aí vai depender, por exemplo, tem supermercados, e aqui fica um ponto muito importante, os pequenos supermercados são os mais afetados. Nós temos hoje, de 1 trilhão que nós faturamos, 25% desse 1 trilhão são das empresas do Simples, com mais de 300 mil empresas que aceitam esse tipo de voucher alimentação. Mas elas são as mais prejudicadas porque ela não tem a força da negociação. Então, é imposto a essas empresas uma taxa, uma tarifa, todas essas taxas que eu acabei de mencionar aqui, de forma abusiva. E o ministro Haddad está muito sensível a esse tema há muito tempo. Inclusive, quando eu comentei com o ministro Haddad esse tema, foi muito interessante, porque o ministro Haddad, como vem de uma família de comerciante, em 2 minutos ele já entendeu o problema. Ele já rapidamente captou que isso é uma bandeira importante na redução do custo do Brasil, na redução do custo do setor dos mercados. E aí, indo direto à pergunta, Cássia, vai depender muito de qual é a participação das taxas e tarifas que estão sendo cobradas para essas empresas, para determinadas empresas, e qual o impacto que realmente nós teremos de redução. E qual a participação, porque você tem pequenas empresas ou médias empresas ou grandes empresas que, dependendo da localização, você chega a ter até 35%, 40% do faturamento em voucher alimentação e refeição. Então, para essa empresa, dependendo do quanto for reduzido, dependendo do quanto depende da participação, para essa empresa a redução vai ser maior, para outra empresa vai ser menor. Mas o que importa é que nós estamos retirando de vez um custo Brasil colocado nos produtos de alimentos nesse país há muitos anos, através de uma política que foi sendo distorcida ao longo do tempo e que será corrigida por esse governo. João Galassi, alguma outra medida que os supermercados consideram essenciais que poderiam ser adotadas agora? A venda de remédios. Essa, com certeza, quando nós pudermos ter a liberação para a venda de remédios sem receitas, nos anos 90, nós tivemos uma redução, segundo a Folha de São Paulo, através dos dados Nielsen, em 35%. Por quê? Porque rapidamente nós criamos uma concorrência no país. São 414 mil lojas que vão poder acionar e oferecer ao consumidor brasileiro uma concorrência justa dentro desse mercado dos remédios sem receitas. É muito importante, remédios sem receita. É muito importante esse ponto. Ou seja, são aqueles remédios que são vendidos fora do balcão da farmácia, são aqueles remédios que são vendidos, inclusive, pela internet, entrega a domicílio, pelas farmácias, e automaticamente nós vamos criar uma concorrência extraordinária e vamos reduzir os preços, vamos ajudar a reduzir os preços de remédios no país. João Galassi, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Bom dia. E uma hora que tiver a oportunidade, gostaria de conversar com vocês sobre o Best Before. Eu acho que é um tema importantíssimo para a redução do desperdício no país.
e que é adotado praticamente por todos os países da OCDE, por todos os países desenvolvidos no mundo, inclusive os não desenvolvidos, como países da África, ou nós temos hoje o Best Before adotado, por exemplo, no Japão, na Austrália, na Ásia como um todo, na Europa como um todo, nos Estados Unidos, e nós precisamos discutir esse tema, que é um tema extraordinário. Que é esse programa que o governo disse que não quer implantar de jeito nenhum, que o ministro Rui Costa falou? Na verdade, exatamente. Por quê? Porque, na verdade, ele sempre virou um tema político. Quando nós discutimos esse tema no governo Bolsonaro, e por uma menção ali do Paulo Guedes, dependendo de como ele utilizou, na verdade, virou uma pauta política da esquerda. Agora, o ministro Rui Costa, por sinal, nem sequer mencionou nada. Ele simplesmente informou que tinha uma pauta sobre o tema, que ele nem tocou no assunto, e virou uma pauta política para a direita. Agora que zerou o jogo, ou seja, os dois lados já marcaram um gol, é uma boa oportunidade para sentar com os dois lados, sentar com o Centrão e conversar seriamente sobre esse programa. Porque esse programa, ele não altera a data de validade, ele acrescenta uma informação ao consumidor. Porque nem todo o produto, ele vence pela questão da segurança alimentar. A grande maioria dos produtos, ele vence exatamente por perda de alguma característica, sabor, de crocância, de aroma, e não pela questão da validade, da segurança alimentar. E aí o que acontece? Tem países que transformam esse programa, por exemplo, como programa de Estado. Como, por exemplo, na França, é proibido você descartar alimentos nos lixões, até porque esse produto ele amplia a questão do gás de efeito estufa. E aí o que acontece? Na França, por exemplo, você é obrigado ou a reduzir os preços quando entra com essa informação do Best Before, ou você tem a doação desses alimentos, ou eles vão para compostagem. Eles não podem, evidente que os produtos perecíveis, como carnes, como iogurtes, eles não podem utilizar a informação Best Before. Mas os outros produtos, como por exemplo, biscoito, massas, ele vem uma informação adicional. Ele não altera a data de validade. Ele acrescenta uma informação adicional, muito importante para o consumidor e aculturando ao longo do tempo. Muito obrigado, João Galassi. Bom dia, até mais. Bom dia. Um abraço para vocês. João Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, conversou com você aqui no Jornal da CBN, agora que são 7h51.